Para cada tom de pele, existe uma gama de cores que podem valorizar ainda mais a sua maquiagem. Hoje a gente vai fazer uma maquiagem numa pele oriental e as cores mais indicadas são os cinzas, terrosos, azul, preto e chumbo. A gente vai começar essa maquiagem delineando a sobrancelha. Eu vou usar um pincel chanfrado da MAC 266 com uma sombra da MAC também, ela é bem mate, chama-se Expresso. Ela serve para você usar sombra normal e serve também para aplicar na sobrancelha. Então eu vou trazer um pouquinho mais para dentro. Se você quiser uma fixação maior, você pode molhar essa sombra. Ela vai te dar um efeito também um pouco mais escuro. Essa temporada de inverno as sobrancelhas vieram mais apagadas. Mas quando você faz uma maquiagem um pouco mais intensa, é legal você valorizar um pouquinho mais a sobrancelha para compor um pouquinho, né, mais o seu look, fica mais bonito. Eu vou usar um quarteto de sombra da Clarins, eles são em tons de cinza e fumê. Então eu vou pegar o primeiro tom, que é um pouco mais fumê, e vou aplicar em toda a pálpebra dela. A gente tem que lembrar que um olho raso, né, oriental, não tem um côncavo aqui, então a gente tem que criar esse côncavo. Eu estou usando um pincel, o 252 da MAC. Agora com o pincel também para depositar produto, que é o 272, eu vou aplicar a sombra cinza aqui no canto externo. Como esse é um pincel que já tem um ângulo, ele serve para você esfumar. Então você pode depositar e ao mesmo tempo esfumar. Eu vou usar agora uma sombra preta, essa é a Carbon da MAC, no canto externo. E o ideal é você ir usando das cores mais claras para as mais escuras, porque você vai construindo a cor. Como você tem que fazer o côncavo, então você vai criando volume no seu olho. Agora com o pincel 210, para cima, ele é bem durinho, eu vou fazer um tracinho na parte inferior aqui dos olhos com a sombra Carbon. A gente quer que esse olho fique um pouco mais amendoado, então por isso que eu estou vindo com essa sombra preta aqui embaixo, unindo com a de cima. Com o pincel mais firme, você tem um traço mais preciso. Agora eu vou vir com a sombra mais escura do meu quarteto, que é um cinza chumbo, e vou esfumar essa cor preta pra gente dar uma leveza nesse traço, ó. Quando a gente esfuma para fora, a gente aumenta o olho. Eu vou dar um pontinho de luz aqui na parte do meio dos olhos. Eu vou aplicar agora um lápis cinza da Bourjois. Ele é legal porque já tem um pincel na ponta, então você pode aplicar e esfumar ao mesmo tempo, ó. Eu vou aplicar ele dentro dos olhos, um pouquinho pro lado de fora, no canto externo, e vou esfumar com o próprio pincel dele, ó. Eu vou aplicar esse lápis um pouquinho também na parte superior dos olhos e aqui na parte interna também, ó. É só para marcar bem o contorno, não é para deixar muito pesado. Agora eu vou aplicar um delineador, a cor dele é um azul muito intenso. Eu vou vir com ele muito fininho na base dos cílios primeiro. O pincel dele é bem durinho, então você consegue fazer o traço sem borrar. Agora eu vou aplicar esse delineador, a mesma coisa que a gente fez em cima, na parte inferior, puxando ele um pouquinho até a metade dos olhos. Isso serve para dar contorno no olhar. Unindo os dois lados, em cima e embaixo, você tem um efeito mais bonito. A gente vai agora aplicar os cílios postiços da MAC. Se você achar que eles são um pouquinho grandes para os seus olhos, você pode cortar. O ideal é cortar sempre a parte maior. E aí você vai aplicar bem na base do seu cílio, primeiro no meio e depois nas duas laterais, e vai pressionar um pouquinho, ó. Em seguida a gente vai aplicar uma máscara da Clarins.
Essa máscara, ela é em tom violeta, vai combinar com esse delineador que a gente usou. E vai deixar o olho dela um pouquinho mais mel. Ele faz com que os seus olhos clareiem um pouco. Agora eu vou aplicar um blush bem nas maçãs. Esse blush, ele é duo, então ele tem uma cor mais clara e uma cor mais escura, que você pode mesclar conforme a sua necessidade. A gente vai aplicar ele bem aqui na maçã do rosto, para dar um ar mais jovial, mais de menina. É diferente da gente aplicar ele aqui no contorno, né? Ele vai dar volume aqui para as maçãs. E fica com cara de saúde, como se você tivesse pegado sol. E essa cor é uma cor que não é para parecer que você tá muito maquiada ou com muito blush. A gente não vai marcar esse blush, então é só para dar um efeito de saúde mesmo na pele. Esse é um contorno da Yves Saint Laurent. Você pode aplicar ele em todo o lábio e aplicar um gloss em cima se você quiser, porque ele já vai pigmentar a cor. Agora eu vou aplicar um batom Pro Longwear. Ele é lançamento da MAC, a cor dele é muito linda. Acompanha esse tom do contorno que a gente fez. Ele é vinho escuro, bem cremoso. E a duração dele é de 12 horas nos lábios. Todas as cores são mais intensas. A gente vai deixar essa boca bem delineada. E para você ter um efeito perfeito, você pode pegar um iluminador. Você pode pegar um iluminador. Eu vou usar esse da Guerlain. Ele serve como corretivo e como iluminador. Só com um pouquinho de produto para dar mais volume e acertar o traço perfeito do contorno dos lábios, ó. Lábios poderosos voltaram com tudo. Use e abuse e fiquem lindos!